Nesse vídeo eu gostaria de falar uma doutrina interessante que o profeta José Smith recebeu do Altíssimo. Será que o comunismo é certo? Ter todo mundo ser igual um ao outro? Não, não é. E a lei da consagração que foi dada ao profeta José Smith? Nós vamos entender agora a diferença entre a lei da consagração e o comunismo. A lei da consagração era totalmente oposto do que o comunismo ensinava. Mas vamos ver a história da lei da consagração. Uma vez estabelecida em Kirtland, o profeta desejou ansiosamente saber a vontade do Senhor a respeito da salvação econômica dos santos, muitos dos quais estavam empobrecidos, particularmente aqueles que haviam abandonado seus lares em Nova York. Seu interesse no programa financeiro do Senhor começou quando ele chegou em Ohio. Ele descobriu um grupo de aproximadamente 50 pessoas em Ohio. Ele descobriu esse grupo de 50 pessoas que haviam criado uma cooperativa baseada em suas próprias interpretações do livro de Atos, descrevendo os primeiros santos. Lembra que Atos fala dos primeiros santos, que tinham todas as coisas em comum? Nós podemos ver isso em Atos 2, do 44 ao 45, ou Atos 4, versículo 32. Esse grupo que se denominava a família, entre aspas, esse grupo se denominava a família, entre aspas, antigos seguidores de Sidney Rigdon, eram membros da igreja que viviam na fazenda de Isaac Morley, perto da vila de Kirtland. Quando John Whitmer chegou na metade de janeiro, percebeu que esse empreendimento estava causando muitos problemas. Essa família. Por exemplo, Herman Bassett pegou um relógio de bolso que pertencia a Levi Hancock. Ele pegou esse relógio de bolso e vendeu o relógio. Quando lhe interpelaram o motivo, por que você fez isso? Herman respondeu: pensei que tudo estava em família. Nós não somos uma família. Levi respondeu que não apreciava essas coisas de família, entre aspas, e não iria mais tolerar esse tipo de coisa. Olha o perigo dessa cooperativa. O profeta José, porém, reconheceu a necessidade de estabelecer um sistema mais perfeito que a família, mais perfeito que a cooperativa, mais perfeito do que as pessoas terem as coisas em comum, como se fosse um comunismo. Sistema mais perfeito para atender às necessidades crescentes financeiras da igreja. Era necessário haver rendimentos para financiar vários empreendimentos da igreja, como a publicação de revelações e de panfletos missionários. O profeta estava sem uma casa para sua família. Sidney Rigdon havia perdido sua casa pastoral e o sustento financeiro que ele recebia anteriormente de sua congregação, porque ele parou e se batizou na igreja Mormon, então ele não pertencia mais àquela congregação, então não pagavam mais nada para ele. Dinheiro, bens e propriedades eram necessários para ajudar os pobres e auxiliar os imigrantes que haviam se sacrificado muito para reunir-se em Ohio. Por isso, José procurou o Senhor. Em 4 de fevereiro de 1831, o profeta recebeu uma revelação que chamava Edward Partridge para servir como primeiro bispo da igreja, Edward Partridge, com instruções de que devotasse seu tempo e seu chamado. Podemos ler isso em Doutrinas e Convênios, na seção 41, no versículo 9. 5 dias depois, outra importante revelação foi recebida. 5 dias depois, contendo a lei da igreja. Essa revelação continha a lei da igreja. Dava outras instruções ao bispo Partridge, Edward Partridge, que era o primeiro bispo, a respeito de suas responsabilidades, e explicava sucintamente um novo sistema econômico. Nós podemos ver isso em Doutrinas e Convênio, na seção 42, só seção 42. Um dos princípios em que se baseava esse novo sistema econômico
era que a terra e tudo que nela havia pertencia ao Senhor. A terra e tudo que tem na terra pertence ao Senhor. E o homem era um mordomo. O homem era apenas um mordomo. Podemos ver em Salmo 24:1, Salmos, capítulo 24:1. Lê também Doutrinas e Convênio, a 101, sessão 104. Desculpa. Doutrinas e Convênio, sessão 104, do 13 a 14. Esse sistema do Senhor era chamado a lei da consagração. A lei da consagração determinava que os membros da igreja deviam consagrar ou doar todas as suas propriedades, tanto imóveis quanto artigos de uso pessoal, ao bispo da igreja. Ele então concederia uma herança, entre aspas, uma herança, uma mordomia, à pessoa dentre as propriedades recebidas. O tamanho da mordomia que o bispo dava dependia da situação, necessidade e condições da família, conforme determinado conjuntamente pelo bispo e o mordomo em perspectiva. Podemos ver isso na seção 42 do 13 do Convênio, do 32 ao 33, ou na seção 51:3. A família administrava essa mordomia da melhor maneira possível. Se fossem trabalhadores e bem-sucedidos, no final do ano teriam um ganho líquido chamado excedente. Isso é um lucro. Esse excedente era um lucro. Todo excedente ou todo lucro restante, além das necessidades da família, devia ser devolvido ao armazém. Tinha um armazém do bispo. E utilizado pelo bispo para ser dado a quem? Aos pobres, entre aspas, e necessitados. Podemos ver isso na seção 42, versículo 34 do 13 Convênio. A lei da consagração, não esqueçam isso, visava a igualdade econômica relativa e eliminação da ganância e da pobreza. Não era o comunismo, era o oposto do comunismo. Visava a igualdade econômica relativa e eliminação da ganância e da pobreza. A igreja aprendeu pouco a pouco mais a respeito da lei da consagração, à medida que novas revelações foram sendo recebidas. Por exemplo, 2 pontos. O profeta perguntou ao Senhor como a igreja deveria adquirir terras para o estabelecimento dos santos que chegavam, que estavam chegando muitos santos. Aqueles que tinham propriedades em Kirtland foram ordenados a partilhar generosamente suas terras. Outros fundos deveriam ser consagrados para a compra de mais terras. Podemos ler na seção 48 do Doutrinas e Convênio, seção 48, versículo 2 e 3. Os enlameados santos de Nova York, os enlameados santos de Nova York, começaram a chegar em maio e era necessário providenciar seu estabelecimento. Essa responsabilidade ficou com o bispo Edward Partridge, primeiro bispo da igreja, que pediu orientação ao profeta. Aí o bispo Partridge pediu orientação ao profeta. O bispo foi instruído a começar a designar mordomias aos imigrantes. Podemos ver na seção 51, versículo 3. Abre aspas. E que todo homem negocie honestamente e seja igual entre este povo e receba igualmente, vírgula, para que seja um, assim como vos ordenei. Na 51, versículo 9. José Smith instruiu os imigrantes de Collegeville que se estabelecessem em Thompson, Ohio, a poucos quilômetros a leste de Kirtland, numa propriedade que pertencia a Lehman Copeland. Os santos do condado de Seneca foram designados a viver na fazenda de Isaac Morley, onde construíram cabanas de toras e cultivaram a terra. Apesar do bispo Partridge procurar inaugurar a lei da consagração em Thompson, alguns conflitos impediram sua plena implementação. Devido ao fracasso de sua missão entre os Shakers, Lehman Copeland quebrou seu contrato, que permitiu que os santos dos últimos dias, os mormons, ocupassem sua fazenda
e foi expulso de sua propriedade. Ao ser informado desses problemas, o profeta procurou a orientação do Pai Celestial, a orientação do Senhor. E aí ele recebeu uma revelação, ordenando que Neil Knight, o presidente do ramo de Collinsville, e outros que moravam na fazenda Copley, de Lehman Copley, abre aspas, se arrependessem de todos os seus pecados e viajassem para as regiões do oeste, para a terra do Missouri, até a fronteira dos Lamanitas. Esse é um pequeno aparato para vocês entenderem sobre a lei da consagração e mordomia. Espero que vocês aprenderam e tirem proveito disso. Obrigado.